Então, vou começar aqui, coloquei ele para gravar, ele está gravando essa tela que a gente está aqui, depois eu mando para vocês. Então, o Jano é o nosso espaço de inteligência, que a gente centraliza nele as principais informações e eu compartilhei ela para que a gente possa navegar sobre ela. Aqui a gente vai ter 8 módulos de dados, que eles vêm organizados. Quando vocês fazem essa contratação, a gente filtra e entrega direto para vocês isso, e até pode fazer uma alteração de layout e tudo. Vocês podem entrar no site, se cadastrarem, testarem, entrarem, navegarem nesse site. Eu vou colocar aí para vocês no chat esse link. Deixa eu colocar aqui. E vocês podem entrar e testar, experimentar ele à vontade, tá? Eu acabei clicando no lugar errado. Vou entrar nele aqui, compartilhar esta guia. Epa. Eu coloquei ali para eu cadastrar, mas eu já estou cadastrada. Então não vai adiantar de nada. Então, como eu disse para vocês, ela tem 7 módulos. E aí aqui a gente tem algumas coisas que elas podem entrar para vocês já agora, ou algumas coisas que a gente pode acrescentar em cima dela. Então, esse seria o primeiro passo para que vocês tenham aí o observatóriozinho de vocês. Se vocês me perguntarem, isso está lá na Lumia? Esses 8 módulos que estão aqui, eles vão aparecer na Lumia em um módulo, que é o módulo de informações gerais. A Lumia é uma ferramenta muito maior, lá a gente tem 40 fontes de dados diferentes, 10 delas são de Big Data, que a gente compra dados, para além dos dados que eles coletam e que nós coletamos. Então, esse é um pequeno pedacinho do que tem na Lumia, mas eu disse, é o primeiro passo, né? Ele é o primeiro momento que a gente vai ter para fazer essa análise. O Jano, então, ele foi criado inspirado pelo deus romano das transições, portas, e esse deus tinha a habilidade de olhar para o futuro, as situações que estavam na frente, ao mesmo tempo que ele via o passado e tomava decisões com bases no que aconteceu no passado. E é exatamente o que a gente espera com essa ferramenta. Então é por isso que a gente traz aqui esses módulos com emprego, por exemplo. E aí vocês podem analisar o emprego. Eu abri logo que é mais pesado no início, mas depois ele vai. Vocês podem analisar toda a mão de obra de vocês aí da região turística ou do município, e eu posso vir aqui no município e digitar mesmo Paraty. Por que ele me deu o Nordeste? Eu não entendi, mas deixa eu ir para o Rio de Janeiro para eu ver se ele me dá. Rio de Janeiro, ele me tem a opção pelo estado, pelo município. A gente, quando vende para municípios, a gente sugere que vocês selecionem 5 outros municípios para que vocês se comparem e assim, com isso, vocês possam entender qual é o grau de maturidade ou de diferença de vocês com relação aos demais. E eu não sei porque ele não está me dando a opção de Paraty, mas eu vou abrir aqui só um exemplo, Macaé, para que vocês possam ver. O que a gente tem de indicador aqui? Qual é a faixa etária das pessoas que estão trabalhando no município? E aqui tem o botãozinho que a gente clica e vê só do turismo. E a gente percebe que ele muda completamente, principalmente a faixa etária, tá? Principalmente a faixa etária, o tempo de trabalho, a média de salário. Se eu olhar só o turismo, a gente percebe que ela diminui muito, infelizmente. E o grau de instrução também fica claro. E aqui embaixo vocês têm, olha, o total de empregos são 135 mil, no turismo a gente tem 6 mil. Aqui importante dizer para vocês que esse é o modelo padrão. Eu queria esses dados, mas a gente pode mudar um pouquinho aqui, trocar ali, a gente já começa a personalizar e entrega para vocês como ficar melhor. Dependendo do grau de personalização, pode ter aí algum ajuste no preço, mas em geral a gente consegue incorporar eles todos. Esses dados aqui, eles são estanques e apesar daqui estar de 2022, a gente já tem dados de 2024, então a gente tem os dados do último ano. Mas a gente não tem o dado mensal, e para analisar a mão de obra do dado mensal, a gente utiliza o CAGED, que lá vocês conseguem ver quantas pessoas foram contratadas e demitidas por mês na região de vocês. Deixa eu ver se eu não vou passar vergonha. Vou.
e ele está considerando o Paraty no Nordeste. Então, eu vou escolher outra cidade e já vou pedir para a nossa equipe de desenvolvimento corrigir isso. Então, eu vou analisar aqui Angra, só a título de exemplo para vocês, e mostrar aqui que a gente tem ele por ano, desde 2020 a gente tem esse dado, ele vem com o histórico, e a gente está vendo aqui como é que foi essas contratações e demissões em Angra desde 2020. Quantas foram para o turismo e quantas foram as gerais do município e qual é a representatividade do turismo naquele município? 11%. Admitidos são os contratados, os desligados e o saldo, ou seja, o resultado final disso, quanto é do turismo, quanto é geral e quanto o turismo representa. Tá? E aqui qual é o setor que essa pessoa foi admitida, qual é o sexo, e aí você pode analisar só as mulheres, por exemplo, se estiverem fazendo algum trabalho, uma campanha específica, ou só os homens, e de todo, de uma maneira geral, é interativo e vocês podem fazer essas seleções. Só tem mão de obra? Não, a gente tem outras coisas, como por exemplo o cadastro. O cadastro, como vocês já devem conhecer, ele é o cadastro da formalização da atividade turística feita pelo Ministério do Turismo. E aí aqui do cadastro, a gente pode selecionar todos, o estado, a região, deixa eu pôr o Sudeste de uma maneira já. Vou pôr só o Rio. Não vou pôr o Sudeste, não quero testar. E aí aqui ele me dá só o Sudeste, mas eu posso no Sudeste descer e ver ele por município. E ele vai me mostrar todos os municípios, a quantidade. E, de novo, quantos tem naquela região. A gente está vendo o Rio de Janeiro, são 46 mil empreendimentos. O Rio de Janeiro é muito grande, eu não me reconheço no Rio de Janeiro. Então, vamos ver Armação de Búzios, por exemplo, que é um lugar pequenininho. Não tão pequenininho, eu quero um menor. Sei lá, gente, me ajuda. Vamos escolher Petrópolis. E Petrópolis está aqui com 1.000 empreendimentos, sendo que deles 2 são acampamentos, 209 são agências, 3 são casas de espetáculo, 343 são guias de turismo, 144 são hospedagens. E aí, com relação à hospedagem, a gente tem um detalhamento. Quantas são pousadas, quantos são hotéis, quantos são albergues, quantos são café, hotéis históricos e outros, qual é o total de leitos disponíveis, que são as camas, e o total de UHs, que são os quartos. E desses a gente ainda tem o detalhamento de quantos são acessíveis, ou seja, adaptados para portadores de necessidades especiais, cadeirantes e coisas assim. Eles aparecem aqui nos acessíveis. Então, a gente tem esse detalhamento da hospedagem, que aqui só tem um númerozinho, infra de eventos, locadora e tudo mais. A partir desse painel, então, vocês têm um panorama de quantas empresas do turismo vocês têm e a gente também consegue fazer um histórico para ver se no último ano, nos últimos 2 anos, ele vem crescendo, vem diminuindo, se isso vem, como é que isso vem oscilando, por exemplo. É uma outra possibilidade desse painel que a gente ainda não, ele não está aqui disponível, mas que é uma possibilidade. Além disso, a gente tem a movimentação terrestre, que eu entendo que para vocês é importante, porque vocês não têm um aeroporto aí na cidade, né? Então, a gente tem que trabalhar com a movimentação terrestre como ela principal, considerando a movimentação de ônibus. E da mesma maneira, a gente pode analisar a origem, o destino ou a data. Então, a gente aqui, nessa ferramenta que é a minha de demonstração, que é mais ou menos a mesma que vocês se cadastram e testam grátis, tá? Vai ser essa mesma ferramenta de demonstração, que não é a que vocês recebem, porque a que vocês recebem, como eu disse, vai ser com os dados que vocês escolheram, das cidades ou da região turística que vocês escolheram, para que vocês se comparem, ou com o que vocês desejam ser. Eu queria me comparar com Ilhabela, que está lá em São Paulo, não tem a ver comigo, mas não tem. São Sebastião, que está do lado do continente, tem mais ou menos as mesmas características, eu queria me comparar com eles para saber se eu estou mais próximo ou não, ter ele como um desejo. Ou até se comparar com um grande centro e ter aqui o Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia do que vocês representam de acordo com o grande centro. Vai depender muito da estratégia. Mas é interessante ter mais do que vocês. Então, a gente só olha para a gente e não vê o que está acontecendo no redor, tá? Então, a gente tem o histórico de embarques, o histórico de desembarques, a quantidade de bilhetes que foi vendido e o tipo de serviço que foi utilizado. Então, a gente pode colocar todos os destinos
Aqui, de novo, a gente pode selecionar uma única cidade. E aqui eu vou selecionar Alcântara, no Maranhão, por exemplo, para vocês verem que é uma cidade pequena, ela só teve 4 bilhetes, porque tem que ser uma linha direta para lá. Não foi uma escolha boa. Vamos ir para... Deixa eu digitar aqui melhor. Tô colocando aqui. São Pedro, Rio de Janeiro. São Pedro da Aldeia. Também é uma cidade pequena, teve um bilhete comprado diretamente para lá, dentro dessa base. Vamos para outras maiores, para a gente ver um volume maior e representativo. Rio das Ostras. Rio das Ostras já foi maior, isso quer dizer até que tem mais linhas direto para lá, e esse é o problema. Se a cidade de vocês fica no caminho de uma para outra e não é ponto a ponto, sai do Rio de Janeiro direto para Paraty, a gente vai ter todos esses bilhetes. Mas se sai de Rio de Janeiro, vai para uma outra cidade e passa por Paraty, a gente não tem esse passa por Paraty mesmo que as pessoas desembarquem aí. Infelizmente, esse dado da NTT tem essa restrição. Mas a gente consegue, né, dependendo da disponibilidade, ver esse histórico do embarque, do desembarque, inclusive por cidade, por estado e por cidade, da onde estão vindo esses embarques e para onde está vindo esse desembarque. Eu selecionei só uma cidade, então essa daqui só vai ter uma. A gente tem essa movimentação aérea e mesmo que vocês não tenham aeroporto, pode ter uma ideia do volume de movimentação aérea que esteja chegando nos aeroportos mais próximos de vocês. E até porque muitos dos turistas utilizam esses aeroportos, né? Desembarca em algum lugar e depois é que chega aí em Paraty. Muitos vão de carro, mas muitos, né? Temos Paraty no aeroporto. Muito bem. Então, no aeroporto, até ele achou aqui o aeroporto de Paraty, pelo que a gente vê, ele só tem uma empresa que estava operando, essa Azul Conecta, e ainda assim, foi lá em 2020, 2021, ele não está operando mais hoje, mas a gente tem esse dado histórico mais anterior. Se a gente quiser olhar para Maricá, por exemplo, está acontecendo a mesma coisa. Só uma agência, uma empresa trabalhando. Cabo Frio já é diferente. Cabo Frio a gente já tem uma oferta maior de voo, e aí vocês podem ter acesso aqui, por exemplo, a todos os aeroportos do Rio de Janeiro, para verem, até que entenderem que esses são potenciais clientes de vocês. Entendendo que essas pessoas estão indo por aí perto, são boas possibilidades de vocês fazerem uma campanha e atraírem essas pessoas para chegarem até Paraty durante o processo de pesquisa e organização da viagem dela. Ainda temos a movimentação de fronteiras, que para vocês não faz sentido, só se vocês tivessem uma movimentação alfandegária para ver as chegadas de estrangeiros, mas eu vou abrir rapidinho só para vocês darem uma olhada e depois vocês podem navegar com um pouco mais de liberdade. Dá para ver quando foi que essas pessoas entraram, e a gente tem dado histórico desde 18, qual é o local dessa entrada, onde foi feita essa entrada, a imigração, qual a via utilizada, e aérea é maior, mas a gente tem uma via terrestre grande, afinal de contas a gente tem muitos pontos de fronteira terrestre, e aí a nacionalidade das pessoas que mais entraram no país. Se vocês quiserem ver as pessoas que mais entraram no Rio de Janeiro, então a gente consegue ver aqui por Rio de Janeiro. Ele não tem um município, tá? Então também não daria para filtrar mesmo que vocês tivessem aí um ponto de migração. Então, quem mais entrou no Rio de Janeiro? Argentina, Chile, Estados Unidos, aqui são só os estrangeiros mês a mês. E aqui a gente conhece, então, um pouco desse perfil estrangeiro que chega no país. E, por fim, a gente tem aqui as buscas do Google, em que a gente vai analisar essa pesquisa feita no Google para o estado, para a região. Aqui a gente trouxe os dados do Rio Grande do Sul, que a gente coletou durante o período, logo a seguir o período das enchentes, para mostrar, entender um pouquinho o panorama que estava lá acontecendo após o período das enchentes. Então, a gente tem aqui alguns dados que também só vão até agosto do ano passado, foi quando a gente encerrou essa coleta, mas que demonstram um pouquinho
de como isso pode ser utilizado. A gente analisa o estado inteiro, então a gente tem aqui 4 cenários. O Brasil pesquisando o estado, no caso aqui o Rio Grande do Sul, o Brasil pesquisando viagens pelo Brasil, o Brasil pesquisando viagens pelo mundo e o mundo pesquisando viagens pelo Brasil. E aqui a gente consegue ver mês a mês como é que vai essa variação, e eu vou escolher agosto de 24, quais são as cidades mais buscadas dentro do estado, e aí a gente espera que Paraty esteja aqui entre as mais buscadas do Rio de Janeiro e vendo de que maneira Paraty vem se performando para chegar mais alto nesse pódio, e aqui como se dá essa movimentação. No caso, como aqui foi logo ainda no período das enchentes, a gente teve uma queda de todas as cidades da demanda por ela, algumas uma queda um pouco maior, outras, né, menor, mas todas elas tiveram uma redução. Esse não é o melhor mês para mostrar isso. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem algumas até que teve um crescimento de 25 a 50% na busca, mas tem outras que tiveram reduções de 25 a 50% também. Novo Hamburgo, Osório, São Leopoldo, ainda em reflexo das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, esse painel consegue ver quem está demandando e qual é o estado que mais demanda. Normalmente, o turismo interno dos próprios estados é sempre o principal. Então, eu estou falando do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é quem tem maior busca e os outros são quem tem menos. E para concluir, a gente tem uma pesquisa de perfil do turista que ela foi desenvolvida pela Sprint durante o ano passado. A gente fez 5 pesquisas de perfil, todas elas relacionadas com viagens de ecoturismo, viagens para fora de grandes centros urbanos. A gente tem mais de 5.000 respostas nessa pesquisa, então ela é uma pesquisa muito ampla, ela não é específica de demanda de Paraty, algo que a gente pode fazer, principalmente se vocês tiverem pessoas que podem uma vez, 2 vezes por mês fazer essas coletas, mas essa daqui é uma geral. E aí a gente pode inclusive confrontar as duas, caso de vocês queiram fazer aí uma. E que traz os dados de perfil, de idade, de escolaridade e o desejo de visitar alguma região fora de grandes centros. Então a gente tem como maior origem é São Paulo, como principal mercado emissor, e a gente tem aqui essa demanda, o desejo de visitar o Rio de Janeiro está aqui, o que é que motiva essas pessoas a visitarem esse contato com a natureza, o gosto de escapar dessa agitação da cidade, que são coisas interessantes para vocês, e vocês podem selecionar aqui um desses indicadores e avaliar como eles impactam em todos os demais. Então, podem navegar aqui sobre isso. A nossa ideia também ainda, esse painel estava em construção e a gente parou ele um pouquinho, e é deixar tudo junto numa tela, que assim tudo interfere com tudo, vocês conseguem navegar de uma maneira melhor. Mas de uma maneira geral, eu diria que esse aqui é um ponto inicial de partida do que a gente pode começar estruturando o observatório, que a gente vai ter aqui dados sobre a oferta turística de empresas formais que a gente tem, mão de obra, movimentação, tanto aérea quanto terrestre, de acordo com a disponibilidade de vocês, um pouco sobre o interesse, buscas e pesquisas do turista relacionada à região, ao estado, ao destino, e um pouquinho de perfil que pode direcionar algumas ações estratégicas. Lembrando que isso tudo é o que é já geral, e a partir disso a gente tem várias outras possibilidades. E aí eu vou sair aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer enquanto eu conecto no outro. Claro por enquanto. Mas eu tô falando, tá bem claro por enquanto, assim, tá bem legal. Esse daqui são outros. São outras possibilidades que eu tenho aqui, mas não era nada disso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se aqui no de Foz eu consigo mostrar um outro que eu gosto muito e eu acho que ele complementa muito bem o que a gente tem dentro do Jano, e é esse aqui, é o de alojamento. Então, a gente tem a possibilidade de fazer essa busca de oferta de alojamentos, o que tem disponível no Booking, então ele vai além da hotelaria tradicional.
Ele pega também um pouco do que é o Airbnb, o aluguel de temporadas, e mostra aqui o quanto são hotéis, quanto são casas, apartamentos, pousadas, enfim, toda essa oferta de alojamento e qual é a avaliação, a reputação com relação à limpeza, conforto, sinal do Wi-Fi ou qualquer coisa nesse sentido e por tipo de avaliação. Então, qual é a nota média que a gente vai ter dentro desse tipo de avaliação? E uma outra possibilidade é analisar esse desempenho da hotelaria, que nesse caso eu preciso confirmar se a gente tem volume de dados relevantes para Paraty, para que a gente possa analisar essa tarifa média, essa ocupação mês a mês que a gente tenha do real efetivado aí na cidade. Isso eu preciso te consultar, que eu não tenho de cabeça. É outro complemento importante. O que mais eu tenho aqui, além desses, que eu acho que pode ser interessante para vocês e não representa, assim, um grande gasto, um grande custo. Eu acho que seriam esses. E aí eu queria, talvez agora ouvir de vocês um pouquinho, se dentro do que apresentei isso faz sentido para vocês, é interessante para vocês partir daí. Se tem mais alguma coisa que vocês têm interesse e gostariam de, tem isso aqui que para nós é importante a gente nesse processo de estruturação, a gente gostaria de incluir.